que nos trata diferente. Abra comigo lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Escreve do versículo 1 até o versículo 7. Aí você pode pensar, se você vai falar de oferta já no começo do culto? Não. Hoje vou tratar de um assunto diferente. Venha comigo lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, o lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pode se assentar, em nome de Jesus. Amado, muitas vezes nós lemos o texto. Esse texto, nós falamos apenas da oferta de Abel e de Caim. Mas esta noite eu quero tratar de um assunto diferenciado, no qual Deus já vem ministrando no meu coração há alguns dias. Eu li esse texto por mais de 10 vezes nesse último mês. E Deus me ministrou por todas essas vezes, por mais de horas. E eu descobri que aqui Deus não fala só de oferta. Eu descobri aqui que Deus fala de duas pessoas diferentes, embora sendo irmãos de sangue, mas duas pessoas com caráter diferente. Queridos, e é nisso que eu quero tratar nessa noite. Eu quero tratar dessa forma. Dois irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, porém, com caráteres diferenciados. Eu quero falar com você nessa noite. Eu creio que Deus vai falar no seu coração. E se Deus falar no seu coração, pode ter certeza, porque Deus ama a sua vida. Porque Deus quer que você transforme, que você mude, que nós venhamos a melhorar a cada dia. Porque Deus ama nós. E a Bíblia diz que Deus ama aqueles que Ele corrige. Ou Ele corrige aquele que Ele ama, né? Então, amados, eu quero falar algo nessa noite. Desses dois irmãos. E o texto, o tema dessa mensagem é assim: Abel ou Caim? Com quem você se parece? Ou com quem nós se parecemos? Queridos, se você se parecer com Abel, amém, glórias a Deus, continue assim, amém? Se porventura, algum momento no texto, você se parecer com Caim, vamos procurar a melhorar, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia a Deus, para que Ele possa nos consertar e você voltar no caminho, no caráter de Abel. Amém? Vamos combinar assim? Vocês não vão ficar bravos comigo? Não? Não pode. Se ficar bravo comigo, já vou descobrir qual é o teu caráter. Você vai descobrir tudo. Amém? Amém. Preste atenção, amado. Eu quero falar primeiro do caráter de Caim. Depois quero falar de Abel por último. Quando nós lemos o texto, quando nós paramos para analisar esse texto e o contexto da história, a Bíblia diz que Caim, ele diz assim, olha, Caim era lavrador. Caim fazia suas plantações. E lá, um certo tempo, um cabo de dia, ou passou um tempo, ele lembrou
que existia um Deus. Que não foi isso que os seus pais tinham instruído, tinham ensinado. Com certeza, Adão e Eva falaram muito de Deus para eles. Com certeza, Adão e Eva falou muito esse Deus maravilhoso para os irmãos. Com certeza. Com certeza, Adão falou para Caim, que era o seu primogênito, falou para Abel, que na viração do dia Deus descia do céu para falar com eles pessoalmente. Com certeza, Adão comentou com seus filhos, instruiu os seus filhos, e dizendo que ele batia um papo, cara a cara com Deus, junto com Deus, andando no jardim do Éden, toda a viração da noite. Com certeza, Deus instruiu os seus filhos, Adão instruiu os seus filhos. Amado, mas veja, que passou uns dias, acabam de dia, passou uns tempos. Caim já era um homem formado, estava fazendo as suas plantações, lavrando a terra. Mas aí ele lembrou de Deus. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Mas Deus, primeiro, quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus não rejeitou a oferta de Caim primeiro. Primeiro Deus rejeitou quem? A Caim. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Primeiro, Deus não agradou-se da conduta de vida de Caim nessa terra. Deus não se agradou da forma que Caim estava vivendo nesta terra. Caim não estava colocando Deus em primeiro lugar. Caim não estava colocando Deus em seus primeiros planos. Caim não estava colocando Deus diante da sua face de uma forma diferenciada. A Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz assim, olha, Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura desse recurso do Senhor. No 5, diz, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Então Deus não se agradou da forma de vida de Caim, do caráter de Caim nessa terra. Deus não se agradou dele. Sabe, queridos? Talvez Caim tivesse ido para a balada, não sei se tinha balada naquela época, é só um pouquinho, gente. Eu não sei se Caim estava dando uma voltinha por aí, né? Chegou o final de semana, eu vou para a igreja só no domingo. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse final de semana, que eu estou terminando minhas férias, eu quero sair, quero ficar uns 10, 15 dias longe, eu quero nem saber, nem a Bíblia não vou levar comigo. Eu não sei como é que Caim estava conduzindo a sua vida, assim como muitos conduzem a sua vida hoje, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que ainda conhecem a Deus e não levam a Deus a sério, não colocam a Deus em primeiro lugar. Deus não se agradou da conduta de Caim. Deus não se agradou da forma que Caim estava vivendo nesta terra. Por isso a Bíblia diz que Deus não se agradou dele. Primeiramente da pessoa de Caim. Primeiramente da pessoa dele. Não se agradou do jeito de Caim. E automaticamente, não se agradando de Caim, Deus também não se agradou da sua oferta. Estão me entendendo? Agora, como que nós temos que analisar a nossa vida hoje? Pastor, como que eu vou saber que eu estou fazendo aquilo que Caim estava fazendo? Como que eu vou descobrir que eu estou tendo aí uma sementinha do caráter de Caim? Sabe, querido? É quando você faz as coisas. Aí o Espírito Santo fala no seu coração assim, olha, você não devia ter feito isso. É quando o Espírito Santo fala assim para você assim, olha, você está colocando tudo antes de mim na sua vida. Eu estou ficando em segundo plano em todas as áreas da sua vida. Sabe, amado? É fácil nós descobrirmos se nós temos alguma sementinha de Caim, desse caráter de Caim. É fácil nós descobrirmos isso. É fácil quando nós mentimos, quando nós tiramos, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós não damos ouvido ao Espírito Santo, quando nós vamos dar uma voltinha e depois fazemos tudo que é errado e fora, sim,
afundamos em toda a espécie de pecado. Mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja e peço perdão para Deus pelo que eu fiz. Aí chega na segunda-feira, terça-feira, volta para o mesmo caminho. Sementinha de Abel, aquela sementinha de rebeldia, aquela sementinha que, se nós não tirarmos do nosso caminho, isso vai crescendo. Sabe? É quando as pessoas eles não ouvem o pastor, não que o pastor está falando algo dele, como eu estou falando algo de Deus nessa noite, mas as pessoas não ouvem. Isso é coisa do pastor, isso é coisa daquela igreja. Não. Sabe, queridos? Hoje nós temos visto muitas sementinhas de Caim se espalhando para dentro da igreja, o caráter de Caim dentro da igreja. E quando o pastor fala, às vezes, as pessoas ficam arrepiadas, ficam bravas. Até Tiro fez forte, né? Primeiro sintoma da rebeldia é isso hoje. Esse que quer ser seu amigo, tu elimina, não fez? Esse é um sintoma. Cuidado. Cuidado. As pessoas não querem ouvir a voz do pastor. Sabe? Ele falou isso, né? Então, a partir de hoje, não é mais meu amigo. Não é mais minha amiga. Então, queridos, nós temos que analisar onde está a sementinha de Caim em nossas vidas. Os pais precisam analisar e observar os seus filhos que estão debaixo da sua tutela ainda hoje, que ainda não é de maior. Observar o que seus filhos andam fazendo, andam assistindo, andam comentando, sabe? Observar. Enquanto os filhos estiverem debaixo do seu teto, ele está sobre a sua responsabilidade. Então, queridos, observa. Preste atenção no que está acontecendo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus ele não gostou da forma que Caim quis enfrentar a Deus. Deus falou para Caim. Deus avisou Caim. Deus, ele dialogava com Caim. Você vai ver, eu vou mostrar para você. E mesmo assim, Caim não deu ouvido à voz de Deus. O nosso Deus nos avisa, amém? O nosso Deus fala conosco, sim ou não? E Ele pode estar falando no seu coração essa noite. Então se esperta, amado. Preste atenção na voz de Deus, para você não cair num buraco sem fundo. Cuidado. Deus avisou Caim. Deus falou para ele. Mas ele não deu ouvido. Ele ficou bravo com Deus, porque Deus não aceitou ele e não aceitou a oferta dele. A Bíblia diz que ele caiu o semblante dele. A Bíblia diz que ele se irou. Ele se irou com quem? Com quem que Caim se irou, amado? Foi com Deus. Porque Deus não aceitou ele. Não aceitou a forma dele viver. Não aceitou a forma que ele estava andando nessa terra. Não aceitou a conduta de vida nessa terra. E quando Deus corrige ele se irou contra Deus. Ele se irou contra o Senhor. Aí Deus chega para ele, por que você está irado? Por que você está com o semblante caído? Deus falou com ele, conversou com ele. Amado, a gente vê isso dentro das igrejas hoje. Me perdoe, não é teu caso, amém? Acontece só em Curitiba, glória a Deus, igual não acontece. A gente fala alguma coisa na igreja, a pessoa sai brava da igreja com o pastor, sai bravo com a igreja, fala mal, vira as costas. Rejeita. Queridos, presta atenção. Se Deus fala no seu coração, observa, cuidado. Olha o que Deus disse aqui para Caim, amado. Verso 5. Olha o que Deus disse aqui, olha assim, ó. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu e o semblante. Ele ficou irado com Deus. Caim ficou irado com o Senhor, porque Deus o corrigiu, porque Deus chamou a atenção dele, porque Deus pôs ele na parede, e Deus até fala, Caim, muda de vida, começa a andar diferente,
Para com esse negócio. Para de frequentar os botecos aí na beira do Éden. Para com esse negócio, rapaz. Vamos parar com esse negócio aí. Você está indo para o lado errado. Você está cometendo coisas que me desagradam o coração. Não foi isso que foi ensinado. Não foi isso que foi instruído. Teu pai já te ensinado a ser diferente. A sua mãe já te ensinado a ser diferente. Por que está fazendo isso? Agora você fica irado comigo? Está bravo comigo? Imagine Deus dialogando com Caim. Já pensou Deus falando com Caim? Só porque eu estou te corrigindo. Você ficou conservando descaído comigo? Ficou irado. E Deus continua orientando a Caim. Deus continua falando com Caim. E olha só, queridos, versículo 6. E Deus diz assim para Caim: então lhe disse o Senhor: por que andais irado? E por que descaiu o seu semblante? Por que você está assim? Por que você está assim, com essa cara de bravo? Por que você está assim, só porque eu quero que você ande no meu caminho? Por que você está assim, só porque eu quero o melhor para a sua vida? Por que você está assim, se você pode melhorar? Sabe, amado, a sementinha de Caim às vezes acontece dentro da igreja. E se nós não alertarmos, se os pastores não falar, querido, isso vai crescendo. Isso vai crescendo. Preste bem atenção. Caim não deu ouvido a Deus. Caim se revoltou contra o Senhor. Se revoltou. A sementinha de Caim estava ali, na mentira, na rebeldia. Sabe? Estava ali, escondido dentro do coração dele. Mas estava. E é assim que acontece. É assim que acontece. Deus não aprovou a forma de vida de Caim. Infelizmente não aprovou. Agora preste atenção. Deus continuou dialogando com Caim no versículo 7. Olha lá. Olha que foi. Ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está fora. O seu desejo será para contra ti, mas a ti cumpre dominar. Preste atenção nesse texto aqui, é muito poderoso. Deus continuou alertando Caim. Deus amava Caim, assim como Ele nos ama. E Deus diz assim para ele: se você proceder bem, você acha que eu não vou aceitar você? Se você andar corretamente nessa terra, respeitando a autoridade nessa terra, andando nessa terra, colocando eu em primeiro lugar nessa terra, você acha que eu não vou te aceitar, Caim? Se você andar com caráter de cristão nessa terra, cara, você acha que eu não vou aceitar você? Deus está falando isso para ele. Se procederes bem, não será que será aceito? Você acha que você não será aceito? É claro que vai ser aceito. Mas, amado, olha que coisa impressionante. Deus estava alertando Caim para não cair no pecado, para não cair no erro, para não se afundar mais. E Deus diz assim para ele: olha, se todavia, uma condicional, se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. Se você não proceder bem, fique com cuidado. Se você não ficar esperto, o pecado está de tocar aí atrás da porta. Ele vai te pegar. Já está porta, está escondido, está de tocaia. Se você não abrir os olhos, se você não se despertar, o pecado te pega. Deus estava avisando Caim. Deus estava conversando com Caim. Amado, muitas vezes Deus fala no nosso coração, sim ou não? Deus fala. E Deus estava falando com o coração de Caim: se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós não ouvimos a palavra de Deus, amado, o pecado está ali já na porta, querendo te pegar. E se você der bobeira, ele te pega. E a Bíblia diz que quando o pecado pega, e se você der alimento a ele, ele domina a sua mente. Ele domina a sua mente. É por isso que você vê cristão hoje que diz crente, mas você vai ver ele, a conduta de vida dele fora da igreja não corresponde com que ele, quando você vê dentro da igreja. Amado, a nossa conduta de vida aí fora tem que ser uma conduta de vida de cristão, amém? Um caráter de cristão, sim ou não? Caráter de cristão. Querido, olha só que coisa. Deus diz assim: procederes bem.
Não é certo que serás aceito, Caim. Mas se todavia, se você não me der ouvido, Caim, se você não me ouvir hoje, se você proceder mal, esse é o pecado já sabe. E ele continua: o seu desejo será contra ti. Quer dizer, aquilo que você semear, Caim, você vai colher. O seu desejo será contra você mesmo. A tua vontade, aquilo que você está querendo fazer aí, Caim, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o que você pensa. Então Deus olhava no mais profundo do coração de Caim e dizia assim: olha, o seu desejo será contra você mesmo. Sabe, amado, nós temos que ficar atento, andar nessa terra atento. Se nós queremos andar com Deus, queremos servir um Deus maravilhoso, então preste bem atenção. Se existir alguma sementinha de Caim dentro do seu coração, joga ela para bem longe. Porque Deus é uma prova. Deus pode nos rejeitar. Deus pode nos rejeitar. Como Ele rejeitou Caim, Ele pode nos rejeitar. Amado, não pode brincar com as coisas do Senhor. Olha só, Ele diz aqui, olha, que coisa tremenda Ele diz lá, ó. O seu desejo será para contra ti. Mas Ele vai dizer assim, olha, é como se Deus desse a última chance, a última oportunidade. Mas a ti, cumpre dominar. Vai depender de você, Caim. Se você quer continuar com esses seus pensamentos, se você quer continuar com esse desejo, com essa vontade, você que sabe, mas está no seu poder, está nas suas mãos, de dizer não ao pecado, de dizer não às coisas erradas, de dizer não. Basta, cabe a você a dominar. Então, queridos, é eu e você que temos que dominar o nosso pecado. É eu e você que temos que dominar os nossos desejos desenfreados, às vezes, e isso pode causar um dano no mundo espiritual, sem que você perceba. Caim achava que era tudo bem, mas não estava tudo bem, não. O Caim, amado, ele estava premeditando a morte do irmão. Caim estava com desejo de ódio, com raiva no seu coração, estava com o coração cheio de vingança. Por quê? Porque ele não podia descontar em Deus, mas ele quis descontar no irmão. Presta atenção, ele girou contra Deus, ele ficou bravo com Deus, ele caiu o semblante. E Deus vem e aconselha: Caim, não continue com esses pensamentos, para com esse negócio, olha, te afaste desses caminhos. Cabe a você dominar. Se você proceder bem, eu vou te aceitar, Caim. Eu vou querer você para perto de mim, Caim. Mas se você não proceder bem, o pecado vai te pegar. E ele vai te dominar. Ele vai fazer que você gato e sapato. Caim não deu ouvido. Caim não deu ouvido. Deus deu o último conselho a ele. Amado. Aí quando você vai ler o versículo 8, o que aconteceu? Olha lá no versículo 8. Ele não escutou a Deus. Ele não deu ouvido a Deus. E olha o que aconteceu. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e matou. Sabe o que é isso, amado? Que quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós podemos cair no buraco, sem ter jeito de se levantar mais. Precisamos dar ouvido ao Senhor. Ainda que seja uma mensagem dura, ainda que seja uma palavra dura, precisamos ouvir ao Senhor. Se você ver o resto da história, você vai ver que ele se tornou um homem errante, um homem que estava caminhando sem direção, sem rumo, porque Deus rejeitou. Queridos, nós andamos diante do Senhor, nós caminhamos diante do Senhor, mas precisamos estar sempre observando o que nós temos feito. Será que Deus tem aprovado aquilo que estamos fazendo? Será que Deus tem aprovado? Amados, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, não precisa se abrir lá. Ele diz assim, olha: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Ele vai dizer assim: nós porém, temos a mente de Cristo. Amado, ter a mente de Cristo é ter o caráter de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a conduta de Cristo. Ter a mente de Cristo é você andar corretamente nos caminhos do Senhor nesta terra. Caim não tinha a mente de Cristo, porque Deus não aprovou
a sua conduta nessa vida. Aí eu pergunto, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos caminhando no caminho correto? Ou será que nós estamos fazendo como caminho? Amado, nós temos que observar a maneira que nós andamos nessa terra para ver se realmente Deus aprova. Queridos, hoje existe um evangelho muito fácil pregado por aí. Hoje existe um evangelho muito fácil, que tudo pode. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer isso, você continua fazendo. Venha do mundo como você está e continue assim mesmo. Não tem problema não, Deus é amor. Conversa fiada. História. Se nós não andarmos no caráter de Deus, no caráter de Cristo, nós podemos ser rejeitados. Amado, olha que coisa profunda. Deus, certa vez, deixa eu falar com vocês aqui. Deus, certa vez, ele disse para o seu povo, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Se você quiser abrir, se você não quiser abrir, ele diz assim. Vamos ler esse texto lá? Está em Gênesis. Caminha um pouquinho para frente. É o 5º livro da Bíblia aí do Antigo Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Caminha aí um pouquinho. Vamos ler esse texto. Esse texto é importante. Deuteronômio, capítulo 30. É o 5º livro da Bíblia. Todos acharam? Amém? Versículo 19. Olha o que Deus diz aqui, ó. Deus disse assim, olha. Os céus e a terra, como hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha o conselho de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus sempre está aconselhando o seu povo. Escolhe, pois, tua vida. Escolhe a vida e viva tu e a tua descendência. Queridos, Caim, Deus colocou diante dele. Deus observou o coração dele. E Deus aconselhou ele. Diz assim, Caim, fica longe desse negócio de maldição. Escolhe a vida. Caminhe. Não continue com esses seus pensamentos, não. Se você proceder bem, eu vou aceitar você. Deus aconselhou o caminho. Ele não deu ouvido. Ele escolheu o pior caminho. Escolheu o pior caminho. O que aconteceu? O homicídio. O homicídio. Queridos, se ele desse ouvido a Deus, ele poderia ter mudado a história dele. Se ele tivesse dado ouvido a Deus, e a história dele vai ser totalmente diferente do que nós estamos vendo. Mas ele quis pegar o pior caminho na vida dele. O caráter de Caim foi desaprovado por Deus. Deus não se agradou do que ele fez. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o caráter de Abel. Não dá para falar muito sobre isso aqui, amado. Tem muita coisa, se fosse para destrinchar, ficar um bom tempo aqui. Eu vou falar para vocês que eu fiquei aí umas 15 horas ou mais ministrando, Deus ministrando no coração de vocês. Muitas vezes. Deus falou muita coisa. Muita coisa. Então a gente tem um espaço público. Já estamos aí há 30 minutos falando do caráter de Caim. Eu quero falar um pouquinho do caráter de Abel. Sabe, queridos? Nós cristãos hoje, nós temos que permear a nossa vida com o caráter de Abel. Não dá para ser o caráter de Caim. Não tem como. Nós precisamos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. O caráter de Abel era um caráter alinhado com o caráter de Deus. Era alinhado. Olha só, que quando você lê, quando nós lemos o versículo 4, ele vai dizer assim:
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agradou do caráter de Abel. Deus se agradou da atitude de Abel. Deus se agradou da forma que Abel vivia nessa terra. A forma que Abel conduzia sua vida nessa terra. Deus se agradou dele. Sabe, querido? O nosso caráter tem que ser assim. Quando Deus olhar do céu, olhar para mim, olhar para você, que Ele possa se agradar. Que Ele possa olhar para mim e para você e dizer assim: e lá está meu filho, minha filha. Eu me agrado deles. Eu me agrado do jeito que Ele anda nessa terra. Eles ficam longe das coisas erradas. Eles ficam longe do pecado. Eles ficam longe daquilo que desagrada o meu coração. Então eles, eu me agrado. Eles têm colocado eu em primeiro lugar. Queridos, Abel colocou Deus em primeiro lugar. Abel dava honra de tudo para Deus. Ele era um homem que honrava ao Senhor. Ele praticava o que está escrito lá em Mateus 6,33. Colocar Deus em primeiro lugar. É o que ele fez nesse texto. É o que ele fez. Ele não ficou assando os cordeirinhos gordinhos lá fazendo festa. Ele não ficou fazendo os negócios lá no jardim, na beira do jardim do Éden, não. Pelo contrário, ele caminhava com Deus. E quando ele trouxe da sua oferta, ele não pegou de qualquer jeito, ele escolheu o melhor para Deus. As primícias, os primeiros, o gordinho, o bonitinho. Senhor, isso aqui é do Senhor. Não tem como eu agradecer por tudo que eu tenho feito na minha vida. Não tem como eu agradecer pela minha vida. Não tem como eu agradecer, mas olha, eu vou fazer um ato para agradecer ao Senhor. Vou dar o melhor que eu tenho com minhas obediências do Senhor. Amado, Deus não está importando muito para essas coisas, não. Olha, eu vou, tem gente que pensa assim, eu vou dar uma oferta hoje para Deus de R$1.000 e Ele vai me abençoar. Amado, antes da tua oferta de R$1.000, entrega a sua vida verdadeiramente a Ele. Ele tem que se agradar primeiro de você, para depois Ele se agradar da tua oferta. Porque se Ele não se agradar de você, muito menos da tua oferta Ele não vai se agradar. Porque para Deus o que interessa é a sua vida. É você. Abel colocava Deus em primeiro lugar. Honrava o Senhor. Por isso que ele diz aqui, olha, ele trouxe das primícias o seu rebanho da gordura. E agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Então, queridos, é lógico que Deus que se fiel a Deus, sim. Ah, pastor, então já que é assim, eu vou entregar minha vida ao Senhor, em vez de trazer 10% que Deus tem ordenado, trazer só 5%. Não, mas tem errado. 10% é 10%. Deus já ordenou, amém? Se Deus ordenou, Ele não muda. Mas o que o texto nos diz? Que Deus tem que se agradar primeiro no seu coração. Se Ele se agradar no seu coração, aí Ele vai se agradar da sua vida. Aí Ele vai te abençoar. Aí Ele vai te abençoar. Queridos, olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim que Deus se agradou dele. Deus se agradou da atitude dele. Deus se agradou do que ele fez. Chamou a atenção de Deus. Está lá em Hebreus, quando você vai ler a galeria lá da fé, no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver lá Abel aparecendo. Que a oferta que ele trouxe a Deus, a maneira que ele tratou a Deus, a maneira que ele conduziu a sua vida diante de Deus, a Bíblia diz que até hoje ainda fala, até hoje está lá sendo representado. Já parou para pensar um negócio desse? Que coisa profunda, né? Amado, não deu tempo para ele construir muita coisa. Não deu tempo para ele construir cidades. Não deu tempo para ele fazer isso. Não. Mas o que ele fez até hoje está diante do Senhor. Que tal um coração desse? Um caráter como um homem desse? Interessante, né? Porque Deus se agradou dele. Que nessa noite Deus possa olhar para você, amado, e Deus se agradar do seu coração, se agradar da sua vida, em nome de Jesus. Precisamos ter o caráter de Abel.
Precisamos dar o melhor para o nosso Deus. Precisamos ser, sim, responsáveis com a obra de Deus. Querido, precisamos ter uma igreja para congregar. Deixa eu falar para você nessa noite. Precisamos ter uma igreja para congregar. Precisamos ter um lugar que seja sua referência. Não, eu tenho um pastor, eu tenho uma pastora, eu tenho uma igreja, e é lá que eu congrego. Queridos, esse negócio de ficar andando para um lado, andando para o outro, parecendo crente cigano, conhece crente cigano? Não. Qualquer coisinha levanta acampamento. Não para em lugar nenhum. Assim estava Caim, ele começou a rodear a terra. E quem rodeia a terra, a gente sabe muito bem quem são, né? Lá em Jó apareceu um que rodeava a terra. Aí Deus pergunta para ele: de onde você vem? Eu vim que rodear a terra. Querido, cristão tem que fincar raiz na igreja, no seu lugar, para ter uma referência, ter pastor, ter igreja. Não podemos ficar espalhados por aí, crente cigano, que coisinha, eu vou embora. Não gostei da pregação de Abel e Caim, eu vou embora daquela igreja. Já está com a sementinha de Caim dentro de você. Misericórdia. Vamos pedir para Deus nos consertar. Sabe? Qualquer coisinha vai embora. Assim aconteceu com Caim. Se você ler a história, você vai ver que ele se tornou errante, andando por todo mundo. Afinca suas raízes. Finca. Não tenha vergonha, não, de dizer eu sou um homem que sirvo a Deus. Perguntaram para alguém esse tempo atrás, alguém dessa igreja, diz assim: mas como é a igreja que você serve? A pessoa falou: nós olhamos para aquela igreja, nós servimos a Jesus. Mas, o cara perguntou de novo: mas qual é a igreja? Qual é a sua igreja? Essa pessoa não disse o nome da igreja. Sabe o que acontece? Semente de Caim. Amado, aí eu sirvo a Jesus. Tem que falar qual é a igreja. Se alguém perguntar qual é a igreja que você vai, se você é membro da igreja logo, eu sou membro da igreja logo. O meu pastor é tal, minha pastora é tal. E aquela igreja é uma bênção, prega a verdade. Tem vergonha de falar? Eu sirvo a Jesus. Amado, esse negócio de rodear a terra não dá certo não, tá? Vocês têm que ter raiz, tem que ficar raiz, ficar bandeira. Os pais têm que mostrar o caminho para os filhos têm que saber qual é a igreja que você vai, mesmo, mãe? Eu não sei, eu vou em várias. Tem que saber qual igreja você vai, saber quem é o seu pastor, quem é que está orando por vocês, quem é que está intercedendo por vocês. Amado, precisa fincar raiz, porque senão Deus pode olhar no céu e dizer assim: olha, não me agrado do jeito que você vive nessa terra. Não tem igreja, não tem pastor. E ovelha sem pastor, amado, não é ovelha. Ovelha tem que ter pastor. Precisamos fincar raiz. E essa pessoa não disse que era da Logos. É mesmo da igreja. Não está aqui hoje. Também se tivesse, eu ia falar do mesmo jeito. Queridos, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o maior prazer de servir a Deus. Seja uma igreja simples como a nossa, ou seja uma igreja rica, tem que ter o prazer de dizer: eu sirvo a igreja tal, assim, assado. Não podemos ser errantes. Não podemos ficar levantando acampamento a qualquer momento. Não. Em nome de Jesus. O caráter de Abel é diferente. O caráter de Abel tem que ser diferente. Eu quero ler um texto para encerrar. O caráter cristão. Filipenses capítulo 4. Vamos lá comigo, Filipenses capítulo 4. Sabe, querido, vivemos num mundo hoje que é fácil de dar desculpa. É fácil de inventar história. Mas quando você quer servir a Deus, você vai, independente de qualquer situação, qualquer distância.
Vocês lembram como aquele povo serviu a Jesus? Aquele povo serviu a Jesus de uma forma tremenda. Eles não tinham carro, eles não tinham ônibus, e quem tinha jegue naquela época era gente rica. Quem tinha o jeguinho naquela época o cara era milionário. Quem tinha um camelo, então, era um sandeiro zero olho. Camelo naquela época era um sandeirão zero hoje. Não tinha, amado. Mas sabe o que eles faziam para servir Jesus? A Bíblia diz que eles andavam, ficavam 3 dias longe, ou escutando a Jesus, ouvindo a Jesus, e não se cansavam. É onde aconteceu os milagres, quando Jesus fazia a multiplicação dos pães e dos peixes. Você sabe quando Jesus faz um milagre na sua vida? É quando nós nos esforçamos a caminhar com Ele. Aleluia! E aí você vai ver o milagre de Cristo. Pastor, eu não vou porque meu carro quebrou. Eu não vou porque, amado, vai chegar uma época que os membros da igreja vão ter que ter um helicóptero de prontidão para buscar ele em casa. O camarada não quer vir de ônibus mais. Não, para o pai de igreja de ônibus não vou. Mas se for para trabalhar, ele tem que ir de ônibus todo dia, senão ele vai mandar embora. Mas para servir a Deus, não vai. Pastor, a passagem é muito cara. Bom, Curitiba está 1,50 domingo. Isso é caro? Não sei. Mas o povo não se esforça. Nós precisamos ter um caráter de Cristo. Leia comigo Filipenses capítulo 4. Né? Capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Esse é o pensamento, esse é o caráter cristão. Amém? Amém. Vocês leram aí? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, de boa fama, amável, que isso seja o vosso pensamento. Por que está escrito isso? Tem muita gente hoje, amado, que tem um pensamento igual de Caim, maquinando mal, pensando o que vai fazer no dia mais para prejudicar alguém. Eu conheço, não falo que eu conheço crente assim, viu? Está cheio de gente assim dentro da igreja, está cheio de gente lá fazendo coisa e maquinando mal contra as pessoas. Queridos, Deus alertou Caim dessas coisas. Caim, faça o bem, caminhe corretamente, que eu vou querer você perto de mim, eu vou te aceitar. Queridos, isso aqui é o pensamento, o caráter cristão. Reflita nesse texto na sua casa. Marca esse texto e reflita na sua casa. Leia ele no mínimo 10 vezes na sua casa. Esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leia, releia, porque Deus vai tratar o seu coração de uma forma tremenda. E é muito gostoso quando Deus fala conosco. Leia e releia. Se for possível, leia 10 vezes na sua casa. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você quer pensar, pensa no que está escrito aqui. Se você quer praticar, pratique o que está escrito aqui. Porque quando você lê o versículo 9, olha lá que está escrito: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, Jesus falando, isto praticais, e o Deus da paz será convosco. Reflita nisso, pensa nisso, porque Deus vai falar e continuar falando no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé mais um pouquinho. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração nesse momento. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Eis aqui o teu povo, Senhor. Eles saíram dos seus lares hoje com esse calor, Senhor. Mas eles vieram a te louvar, a te adorar, a ouvir a sua palavra. Meu Deus, eu peço a ti, Senhor. Eu peço a ti nesse momento a tua graça, o teu amor, Pai, inundando cada coração aqui nessa noite. E eu quero já de antemão, Senhor. Não vou chamar aqui à frente. Não vou. Mas se alguém no nosso meio foi ministrado com a semente de Caim, eu peço a ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo isso caia por terra. Oh Deus, que essa semente maligna de Caim, que esse caráter ruim, que caia por terra dentro das igrejas. E oh Deus, que levante um caráter perfeito, um caráter maravilhoso, uma mente de Cristo dentro desse lugar. Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor ministrou muito no meu coração. E até eu peço, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados como cristão, perdoa nossos pecados, porque eu sei, Pai, que sempre, se a gente não observar, se a gente não vigiar, a semente do caráter de Caim pode crescer dentro de nós. E eu peço nessa noite, toda semente do caráter de Caim, que caia por terra nessa igreja, em nome de Jesus. Que aqui se levante um caráter de Abel, que coloca Deus em primeiro lugar, que honra a Deus. Que todo o seu povo nesse lugar seja um povo que honra o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço a ti, abençoa o teu filho nessa noite. Abençoa, Pai, o teu povo aqui nessa noite. Hoje é o culto da vitória. Eles vão sair daqui vitoriosos. Eles vão sair daqui diferentes. Eles vão sair daqui transformados. Eles vão sair daqui, Senhor, querendo voltar, ouvindo a sua palavra. Abençoa assim teu povo. Em nome do Senhor. Eu quero fazer dois pedidos. Dois pedidos agora. Com os olhos fechados. O primeiro pedido é: se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro pedido é: se você já disse sim para Jesus. Pastor, eu não disse sim ainda para Jesus. Eu não confessei Jesus ainda. Você quer confessar Cristo nessa noite? Se você quer aceitar Jesus nessa noite, dá um sinal com sua mão. Eu vou orar com você. Eu vou pedir para que Jesus escreva seu nome no livro da vida. Se você ainda não aceitou Jesus, se você quer aceitar Jesus nessa noite. Pastor, eu já confessei Jesus, já aceitei Jesus, mas eu me desviei. Eu não lembro lá fora. Se você quer reconciliar com Deus hoje, vem aqui à frente, eu vou orar com você. Se você quer reconciliar com Cristo hoje, vem aqui que eu orar com você. Você só precisa saber como chama esse nome de Deus. Está reconciliando com o Senhor nessa noite. Eu quero repreender, Senhor, na vida dela todo o espírito que ela traz, todo o espírito, Pai, que essa fala é ela, não é do Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus. A partir de hoje, ela possa caminhar firme com o Senhor. Que a partir de hoje ela possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Que a partir de hoje ela possa andar contigo verdadeiramente. Em nome de Jesus. Nós abençoamos. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dela. Senhor, a partir de hoje, toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. A minha vida Eu posso dar força para caminhar contigo. Porque não estou aqui para tua paz,
e que ela possa ter força, ter graça para andar com o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa ela, derrama toda sorte de bênção na vida dela, muda a história dela, muda o caminho dela, muda a sorte dela, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos. E que essa escolheu a bem no caminho. Obrigado. Vamos louvar o Senhor, Deus. Busca da nossa força. Obrigado, meu Deus. Obrigado.